Olá pessoal, eu sou a Aline Alencar e você está no canal Páginas e Café. O vídeo de hoje é Senta aqui que o papo é sério. E o papo sério de hoje eu vim falar com vocês sobre amadurecimento literário. Bom, como foi que essa ideia desse vídeo me veio à cabeça? Eu estava aqui em casa e uma amiga me mandou uma mensagem no WhatsApp. Aline, eu queria começar a ler, me indica uns livros, como é que eu faço para... Eu queria gostar de ler, como é que eu faço para ler? Me dá uma indicação de uns livros, eu sou uma leitora iniciante. O que é que eu faço para gostar de ler, para ler como você? E no mesmo, uns dias antes, outra amiga também tinha me mandado uma mensagem dizendo que estava numa fase muito chata, que nenhum livro estava. Essa amiga é de grupo literário. Então, ela que estava numa fase muito chata, que não estava conseguindo se prender a nenhuma leitura. E o que era que ela fazia, que estava preocupada, que o mês já ia acabar, ela não tinha conseguido ler nenhum livro direito, porque não estava conseguindo se ater a nenhuma leitura e que estava muito cansada dos livros que estava lendo, porque era sempre a mesma coisa, os livros sempre levavam para o mesmo fim, era o mesmo tipo de história, e ela estava muito cansada sobre isso. O que é que ela fazia? Qual era o que era que eu podia, qual é o conselho que eu poderia dar para ela? Bom, primeiro, vamos começar pelo início. Lógico. Para você começar a ler, com você gostar de ler, o que é que você tem que fazer? Você tem que descobrir um tipo de leitura que te agrada. Ah, eu só gosto de mangá. Beleza, então começa a ler mangá. Uma hora você vai enjoar de mangá. Ah, mas eu só gosto de HQ. Vai ler HQ. Ah, mas eu só gosto de romance hot. Eu só leio hot, não adianta. Então, assim, primeiro você tem que descobrir qual o seu estilo literário preferido. Se é romance, se é policial, se é suspense, se é terror, se você gosta mais de HQ, de mangá, se você gosta de uma leitura mais leve, mais fluida, se você gosta de uma leitura mais densa. A partir daí você começa a pesquisar na internet os livros que estão dentro desse tema e começa a ler um, prova outro, até você se descobrir literalmente. Descobrir o seu gênero, o seu tipo literário preferido. Então, eu acho assim, o importante é você ler. A qualidade do que você lê, isso aí você não tenha dúvida que com o tempo vai, não é melhorar, vai amadurecer. Eu teve um tempo que eu só lia livros hot. Eu só lia livro. Teve um tempo que eu só li Paulo Coelho. Desculpa quem gosta de Paulo Coelho. Teve outro tempo que eu só lia romances espíritas. Eu sou espírita. E teve um tempo que eu só lia romance espírita. Só lia Zíbia Gaspareto, Marcelo César, eu acho. E, enfim, teve outro tempo que eu passei lendo só romance de época. Só que é como eu falei, chega um momento que você começa a perceber que todos os livros que você está lendo têm o mesmo enredo. E quando a história termina, termina tudo do mesmo jeito. E você vai cansando. Aí é quando acontece o amadurecimento literário. Não é que você esteja chato, que você esteja ficando enjoado de ler, não. Eu acho que quem é leitor é leitor. Eu sou leitora desde sempre. Acho que desde quando eu fui alfabetizada, eu acho que eu já falei isso aqui em algum vídeo. Eu leio desde sempre e você não vai deixar de ser leitor. Você está ficando enjoada de ler. Você está enjoada do que você está lendo. Então, qual é o remédio? O remédio é mudar, procurar outro tipo de leitura. No meu caso, vou me citar como exemplo, certo? No meu caso, chegou um ponto que eu não conseguia, mas eu começava a ler um livro. Teve uma época que eu só lia Chiquiliute. Só lia Chiquiliute. Inclusive, eu tenho muito Chiquiliute aqui ainda, porque de vez em quando eu pego um livro muito pesado, eu gosto de dar uma lidazinha numa coisinha mais leve, mais fluida, é normal. Mas aí chegou um ponto que eu comecei a ficar cansada de estar repetindo as mesmas histórias, as mesmas coisas, mudando só de personagens, de nome de personagem e de escritor. Aí comecei a procurar, a assistir alguns vídeos no YouTube. Algumas grandes booktubers foram realmente as minhas mentoras
nesse aspecto, como a Tati Feltrin, a Mel Ferraz, a Tami, a Isa do Lido Lendo. Então, essas pessoas foram quem foram abrindo os meus caminhos para a leitura, para um outro tipo de leitura. A Leila Cardoso também, do canal aqui no YouTube. Então, essas pessoas, eu comecei a ver os vídeos dessas pessoas, comecei a pesquisar sobre os livros que elas estavam lendo e que estavam publicando as resenhas, e comecei a me interessar. Comprei um, dois, e hoje eu realmente, eu confesso que eu não tenho paciência para ler aqueles livros que são publicados apenas para vender. Mas que bom que eles são publicados, porque as editoras, elas vendem muito e com isso elas arrecadam dinheiro para publicar os nossos clássicos, os nossos livros maravilhosos. Então, o meu amadurecimento literário aconteceu dessa forma, e isso não faz muito tempo. Isso não tem muito tempo. Eu acredito que tem uns 3 anos, 4 anos para cá. Os livros clássicos que eu tinha lido até então eram aqueles livros que eram exigidos no colégio ou no vestibular, e eu tinha que ler para poder fazer aquelas fichas de leitura da época, quando eu estudava, ou então para a prova de literatura do vestibular. E depois disso, hoje eu já reli alguns clássicos que eu li naquela época por obrigação, reli em outras edições melhoradas, mais bem traduzidas, e vejo hoje isso com outros olhos. Então, assim, o importante é ler. Ler, seja o que for. Uma hora você vai começar a ler coisas mais, digamos assim, mais maduras, mais profundas. Porque quando você lê, você se encontra, você se acha. E você vai ler sempre aquela mesma coisa, você vai chegar a um ponto que você não vai mais se encontrar naquilo ali. Então você vai querer procurar algo mais profundo, algo que lhe leve para uma viagem melhor, digamos assim, porque quando a gente lê, a gente também viaja sem sair do canto. Bom, gente, pensa no que eu tô falando. E outra coisa que eu quero falar aqui rapidinho, isso. Não importa a quantidade, não importa se você lê 100 livros por ano, não importa se você lê 7, 8 livros por semana, o que importa é a qualidade do que você lê. Então, vamos ler bons livros, vamos ler livros que a gente possa entender e se encontrar neles. Isso é que é o importante. Vamos ler por prazer, por amor, e não por obrigação. A gente lê por obrigação os livros técnicos, né? Porque realmente a gente tem que aprender para poder trabalhar. Mas a nossa leitura que não é técnica, que seja por prazer, por amor. Então, não se importe se você só gosta de ler Tchiliute, se você só gosta de ler romance espírita. Vai chegar um momento que você vai querer, você vai pedir uma coisa mais profunda, mais trabalhada, com mais história, com mais realidade. Aí você vai procurar os clássicos, porque os clássicos são sempre os clássicos. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e não deixa de curtir o vídeo, tá, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.